بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب ما جاء في الرجل يفوته الصلوات بأيهن يبدأ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير النافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال عبد الله رضي الله عنه إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاءه وهو قول الشافعية. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa lição de hoje vamos falar acerca da sequência na reposição dos salates perdidos. Qual é a sequência? Imaginemos que Allah não queira que o indivíduo tenha perdido 2 salates ou perdeu um salat, chegou no masjid e está-se a fazer salat em congregação. Portanto, ele como terá que fazer para a reposição deste salat que ele perdeu? Vamos falar ainda, dando também outro exemplo, se a pessoa tiver perdido 3, 4 salat e ele tiver a oportunidade de repor este salat, será que a sequência é condição na reposição do salat ou não? É o que nós vamos falar. E no hadith nós iremos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam também perdeu o salat por uma razão até válida, não é? E o hadith vai deixar claro e vamos ficar com o mas'ala aqui que nós pretendemos para falar, ou quando estivermos a falar da reposição do salat. O hadith é narrado por Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, ele diz que os mushrik, os idólatras de Meca, ocuparam o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de efetuar 4 salates no dia de Khandaq, na batalha de Khandaq. Este é o nome desta batalha e o outro nome também é Ahzab. E Allah fala no Corão de forma detalhada como que esta batalha aconteceu, a ajuda de Allah que desceu para o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como para os muçulmanos. Portanto, tudo isso aconteceu. Falando da batalha de Khandaq, esta batalha aconteceu no 5º ano Hijriya, no mês de Shawwal, o mês que nos encontramos, depois dos muçulmanos terem voltado de Bani Nadir, quando o Bani Nadir quebrou o seu pacto com os muçulmanos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis ajustar as contas por terem quebrado o pacto. E depois desta batalha de Khandaq foi a batalha de Bani Qurayza. Portanto, nós iremos falar, inshallah ta'ala, quando nós estivermos a falar do Siyar, terá essas batalhas todas, batalhas em que o profeta sallallahu alaihi wasallam participou, as batalhas defensivas, por aí em diante. Esta é uma das batalhas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme este hadith de Abdullah, e quando nós falamos no hadith, quando falamos de Abdullah, temos que saber logo que o Abdullah que se refere é Abdullah ibn Mas'ud, porque existem vários sahabas com o nome de Abdullah. Temos Abdullah ibn Abbas, temos Abdullah ibn Umar, temos Abdullah ibn Mas'ud, temos Abdullah ibn Abbas, conforme o nome de um sahabi que nós muito bem conhecemos. São vários, falando desses de concreto, porque são pessoas que muitos ahadiths narraram. Portanto, aqui vem Qala Abdullah que se refere a Abdullah ibn Mas'ud. Assim como quando se fala
do Hassan nos Sahaba, nós logo sabemos que é Hassan bin Ali. Quando nós falamos Hassan nos Tabi'in, estamos a falar Hassan Basri. Portanto, Abdullah ibn Mas'ud diz que os idólatras ocuparam o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam de efetuar 4 salat. Esta batalha da Khandak, ou batalha das trincheiras, ou batalha de Ahzab. Khandak significa trincheira, outro nome diz é Ahzab, que significa um grupo grande. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve em Medina, os mushrik, depois da batalha de Uhud, depois da batalha de Banu Nadir, os mushrik juntaram-se todos e queriam de uma só vez, juntaram-se várias tribos e de uma só vez atacar Medina para acabar com os muçulmanos. Portanto, Salman al-Farisi deu opinião quando o profeta sallallahu alaihi wasallam teve conhecimento daquilo que era a pretensão dos hipócritas, dos mushrik. O profeta sallallahu alaihi wasallam reuniu com os seus companheiros para ouvir as suas opiniões, o que fazer. Salman al-Farisi deu opinião de que tinham que cavar trincheira em volta de Medina, em particular na zona sul de Medina, onde seria o lugar por onde os mushriks entrariam em Medina. Então Salman al-Farsi, que era o persa, deu esta opinião ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque era uma tática de guerra que os árabes nunca antes haviam visto esta tática. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros cavaram uma trincheira enorme à volta de Medina para impedir que os mushriks entrassem em Medina e aniquilassem os muçulmanos e acabassem com os muçulmanos. Portanto, neste período, e esta batalha demorou 3 semanas, 20 e tal dias, depois que Allah enviou um vento que acabou com todos os acampamentos dos mushriks e eles acabaram derrotados e fugiram para Meca de novo e cada um voltou para as suas tribos. Neste dia, os muçulmanos estavam empenhados, num dos dias, estavam empenhados a cavar as trincheiras, ou mesmo após de cavarem, quando os inimigos já estavam prestes a entrar, porque foram surpreendidos com esta trincheira, mas eles iam tentando de várias formas para entrar em Medina. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme os hadith, fala de 4 salat, tornaram-se qadá. Não tiveram tempo de efetuar o salat, de tão ocupados que estavam, e isso foi, obviamente, antes da instituição do Salatul Khawf. Nós sabemos, no Salatul Khawf, o Salat do medo, o Qibla torna-se a direção dos inimigos. O lado que os inimigos estão, os muçulmanos fazem salat olhando para os inimigos, controlando. Quando os da fila de frente fazem sajda, os da fila de trás mantêm-se em pé, controlando os inimigos, e quando os de fila de frente levantam-se, os de fila de trás fazem ruku e sajda, por aí em diante. Mas disso também iremos, inshallah, falar. E então 4 salats não foram feitos حتى ذهب من الليل ما شاء الله, até uma parte da noite ter também já se passado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou Bilal para que fizesse adhan. ثم أقام, e depois do adhan foi feito iqama, فصلى الظهر, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat al-zuhr, depois foi feito outro iqama, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat al-asr junto com os muçulmanos, depois foi feito outro iqama, o profeta fez maghrib, ثم أقام فصلى العشاء, depois fez o salatul isha. Com este hadith nós vemos que Imam Abu Hanifa rahimahullah, assim como Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, dizem que a sequência na reposição do salat é obrigatória. Fazer a reposição do salat de forma sequencial. Esta é a posição, não é, de Imam Abu Hanifa e Imam Ahmad bin Hanbal, enquanto que Imam Shafi, assim como o Imam Malik, rahimahumullah, dizem que não é a sequência, não é compulsório, não é obrigatório optar pela sequência na reposição do salat. É verdade que o profeta sallallahu alaihi wasallam obedeceu aqui a sequência, fez Dhuhr, fez Asr, fez Maghrib e fez Isha. Portanto, esta prática do profeta sallallahu alaihi wasallam não diz que é compulsório, mas sim diz que é melhor, não é? É melhor a pessoa fazer desta maneira. Por outra, eu me equivoquei, de acordo com Imam Abu Hanifa e Imam Malik. Imam Abu Hanifa e Imam Malik são de opinião que a sequência na reposição do salat
é compulsória, enquanto que Imam Shafi e Imam Ahmad bin Hanbal são da opinião de que é melhor e não obrigatório. Portanto, esta era a posição aqui dos imãs. A pessoa, se puder, de acordo com o Imam Shafi e Imam Ahmad, se ele puder fazer a sequência, é melhor, não é? Mas não quer dizer, se ele não optar pela sequência, o seu salat ou não será válido, ou ele se torna pecador. Esta é uma prática, o Professor sallallahu alaihi wasallam fez isso, mas não temos uma ordem expressa, clara, de que aquele que estiver a repor o seu salat deverá optar pela sequência. E outro aspecto, os ulamás dizem que aquela pessoa que deixa de propósito de fazer o salat, não é? Este salat não se faz qadá. Não se faz qadá, ele tem que fazer de tauba. Qadá é aquele que perdeu por uma razão válida. Uns álимos são desta opinião, enquanto outros dizem, se aquele que perdeu por esquecimento, ele tem que fazer qadá. O que falar daquele que propositadamente deixou de efetuar o salat? Então aqui entramos nessa subjetividade de fazer o qadá ou não fazer o qadá, ou a sequência ao fazer o qadá. O outro aspecto que nós aprendemos aqui é o iqama. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Bilal para fazer adhan, fez adhan, depois para cada salat simplesmente fazia sua iqama, e era desta forma que a reposição era feita. E de acordo com outro hadith que encontras no Sahih al-Bukhari, vem mencionado que o único salat que o profeta sallallahu alaihi wasallam perdeu era salat al-Asr, e depois o profeta sallallahu alaihi wasallam repôs este salat. E a forma que nós podemos aclarar, não é, a ambiguidade nestes dois ahadiths, uns ulamás dizem que houveram dois momentos separados ainda neste incidente, conforme sabemos, foi um incidente que levou 3 semanas. Pode ter acontecido que num dia tenha acontecido somente o salat al-Asr, não é? E o profeta fez mesmo preste ao salat al-Maghrib, e outro dia aconteceu este de 4 salats eles terem perdido. Outros até dizem por terem se esquecido. Ao se esquecer, a pessoa já está isenta do pecado ou não corre qualquer risco, mas a posição aqui, conforme o hadith menciona, perdeu-se este salat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam repôs este salat desta maneira, e se tratou de uma razão válida. Obviamente estavam ocupados em cavar a trincheira, em defender o ataque deste Ahzab, deste grupo de pessoas de Mushrik que pretendiam extinguir o Islã, atacar e extinguir o Islã. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam pôs vários soldados em volta do outro lado da trincheira para aquele que quisesse de uma certa forma entrar, passando pela trincheira, estavam lá os soldados, não é? E lançavam flechas para estes indivíduos, que eles sucumbiam ou acabavam desistindo. Importante nesta nossa lição de hoje era para fazer a menção, não é, a sequência na reposição dos salats perdidos, que de acordo com Imam Malik e Imam Abu Hanifa é obrigatório a pessoa seguir uma sequência, enquanto que Imam Shafi e Imam Ahmad bin Hanbal são da opinião que a sequência é aconselhável, mas não é por outra, não é obrigatório seguir pela sequência na reposição do salat. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu akmal wa atam. فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.